Oi, amados, tudo bem? Bateu o desespero na esquerda, pois, pelas contas, o Bessias será recusado para o STF amanhã, mesmo com o Nove Dedos soltando bilhões em emendas. E para completar a humilhação da esquerdalha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se recusa a receber o falso profeta em seu gabinete. Vamos ver, mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está nos vendo. Agora bora pro vídeo. Estamos aí às vésperas da sabatina de Jorge Messias, a vaga no Supremo Tribunal Federal. E o governo, nesse contexto, empenhou cerca de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. O que isso quer dizer? Reservou esse dinheiro no orçamento para pagamento de emendas. Enquanto isso, o advogado-geral da União está em busca de apoio de senadores. Ele precisa de pelo menos 41 votos a favor, mas o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é uma figura central nessa tentativa de aprovação na sabatina, afirmou que não vai receber o indicado de Lula. Continua aí não se dobrando aí numa estratégia que, inclusive, já foi até criticada por alguns setores, mas, de fato, é o que o presidente do Senado escolheu. Deixa eu chamar o Túlio Amâncio. Querido, Alcolumbre disse o quê para os seus aliados sobre essa resistência? Não vou receber, não adianta. Bom dia. Não adianta de jeito nenhum, antes da sabatina, antes da votação, ele não recebe Jorge Messias. Foi isso que Alcolumbre disse, segundo aliados. Davi Alcolumbre tem dito que quer se manter isento, não quer nem se manifestar pró nem contra Jorge Messias. E lá atrás, quando o Messias foi indicado, que o Davi ficou contrariado porque queria a indicação de Rodrigo Pacheco, ele já dizia que não ia atuar a favor, mas também não ia atrapalhar. Por mais que tenha senador dizendo que Davi Alcolumbre, os bastidores, está movendo os pauzinhos para atrapalhar. O governo, ele vinha pressionando, tá? Até ontem tinha uma pressão muito forte para Davi receber o Jorge Messias, justamente para dar uma sinalização de trégua, de paz para as pessoas, para os senadores mais próximos ao presidente do Senado, mas é justamente essa justificativa que Davi utiliza para os seus próximos. Ele diz o seguinte: não recebi o Messias até agora. Se eu receber, eu estarei sinalizando positivamente a ele e eu quero me manter neutro nessa história. Mas eu fiz umas contas junto com integrantes do governo, com ministros, com líderes, e a atual conta do governo é a seguinte, tá? O cenário não é dos melhores nesse momento. Por quê? Hoje, o Jorge Messias ele teria o apoio fiel e irrestrito de 25 senadores. Lembrando que ele precisa de 41 votos favoráveis para ser aprovado. Como novo ministro do STF. Ele teve o não de 35 senadores, parlamentares que olharam nos olhos de Messias ou de líderes do governo e disseram: não, eu não vou apoiar Jorge Messias nessa empreitada a caminho do STF. Portanto, restam 21 senadores que vão ser os fiéis dessa balança aí, 21 senadores. Desses, de 12 a 15 fazem parte do núcleo mais próximo de Davi Alcolumbre. Por isso que a vida do governo não é fácil e os articuladores do Planalto querem muito que Davi dê alguma sinalização positiva a Messias. O Davi Alcolumbre deve, de hoje para amanhã, entrar em contato com esses 12 a 15 senadores que ele tem maior interferência em suas decisões. Agora, se não está indo pelo lado de Davi, se o governo não consegue esse apoio, ele está atuando também, da forma que pode, com as emendas parlamentares. O governo ele tem até que gastar com essas emendas parlamentares, segundo o que ficou definido no orçamento deste ano, até junho deste ano, até o fim de junho, 17 bilhões de reais. Mas conversando com os senadores, eles me disseram o seguinte, que querem o aval de Davi Alcolumbre também para a negociação dessas emendas. Por quê? Eles alegam, principalmente os senadores do Centrão, que na votação pro Flávio Dino ir para o STF, houve essa mesma promessa do governo, houve também o empenho de emendas parlamentares, só que o governo acabou não cumprindo com o combinado. Então, mais uma vez, Davi entra como um ponto muito importante nessa negociação. Lembro a vocês que a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Jorge Messias acontece amanhã e a expectativa é que logo depois da sabatina o nome dele seja levado ao plenário do Senado para definição se ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado como novo ministro do Supremo. Enquanto o Túlio falava, gente, já aconteceu outra informação, uma reação do governo, da liderança do governo, que foi enviada aqui pelo nosso Caetano Tonê. O que aconteceu? O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, já reagiu a essa questão do Alcolumbre se recusar a encontrar com o Messias. Disse, inclusive, que, claro, eles já conversaram lá atrás, mas isso aconteceu antes da indicação, né? É uma decisão dele, diz Jacques Wagner, eu não vou pedir para ele receber. Ele, Alcolumbre. Seria uma função institucional de receber. E aí segue Jacques Wagner dizendo, ele não está trabalhando a favor. Não vou dizer que ele está trabalhando contra, ele, Alcolumbre. Mas óbvio que a chancela ajudaria. Se quisesse ajudar, ele poderia estar pedindo voto.
Eu não tenho informação de que ele esteja pedindo voto contra. Isso aqui é insatisfação colocada não só nos bastidores, mas agora oficialmente do líder do governo, representando, obviamente, o presidente Lula, sobre a resistência de Alcolumbre de minimamente receber o Jorge Messias, que indica, que sinaliza uma resistência muito clara. O que o Jacques Wagner disse? Ele não está trabalhando contra, ou seja, ele podia até estar pedindo voto contra, não está fazendo isso, mas também não faz o mínimo, não ajuda. Então está aí registrada a insatisfação do governo e com esses dois lados postos, já quero chamar meu amigo Valdo Cruz para a gente tratar sobre isso. Bom, está posta aí a briga, amanhã é a sabatina e nenhum sinal de Alcolumbre de minimamente ajudar, porque a gente sabe que Alcolumbre é uma figura central. Se ele entrasse no jogo, ou pelo menos recebesse Messias, seria um sinal positivo. Ele não quer dar esse sinal. Uma terça-feira iluminada para todos nós, de manhã ainda, não é à tarde ainda. Olha, Camila, o fato é que essa declaração do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, que continua só falando de forma ali protocolar com o presidente do Senado, eles tiveram um desentendimento no ano passado e não voltaram a ficar de bem, diríamos assim, né? Demonstra que o governo ainda está receoso com a votação de amanhã, né? Porque se ele estivesse com mais segurança, não estaria fazendo esse último pedido público, né? Praticamente é isso. Apesar de dizer que não vai pedir, quando ele fala isso numa entrevista, de que seria bom que Davi Alcolumbre recebesse o presidente, o candidato de Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso, é uma sinalização de que o governo ainda está com receio de não conseguir ali os 41 votos. Quando você fala com a ala mais otimista do governo, eles dizem que vão ter 48 votos. Quando você fala com a ala mais pessimista, diz, olha, a gente está ali batendo na trave e qualquer erro pode acabar levando à rejeição de Jorge Messias. Jorge Messias, para tentar fortalecer o seu nome, acertou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, de acompanhá-lo na sabatina de manhã. Então, o ministro da Defesa, que tem um excelente trânsito dentro do Congresso Nacional, já foi ministro de Relações Institucionais do governo Lula, então tem ali muito conhecimento da casa, é amigo de vários senadores, inclusive de Davi Alcolumbre, né? Ele decidiu, né, numa forma de apoio e de amizade, gesto de amizade, ele vai acompanhar, vai chegar junto com Jorge Messias amanhã lá no Senado para tanto acompanhar a sabatina e depois ir para o plenário para acompanhar a votação da indicação de Lula. A situação está no seguinte ponto, né? Davi Alcolumbre se recusa a receber Jorge Messias. Qualquer declaração dele, mesmo que olha, não vou atrapalhar, que fosse pública, já ajudaria. Alcolumbre tem um grupo ali de 10 a 15 senadores que andam fechados com ele. Esses senadores andam fechados com ele. Qualquer gesto dele é uma sinalização para onde esse grupo vai votar. Se ele não der nenhuma declaração, nenhuma sinalização, isso pode acabar decretando a sorte de Jorge Messias, que ainda está muito confiante. Agora, a oposição não está parada. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro vai se reunir com a oposição para tentar fechar ali realmente questão para que toda a oposição, de forma conjunta, vote contra Jorge Messias.